Prezados irmãos, irmãs, como já foi dito no início da nossa celebração, nós celebramos hoje a festa de São Matias. São Matias que se tornou apóstolo, escolhido dentre os apóstolos. São Matias, como vimos bem na primeira leitura de hoje, é aquele que foi escolhido para juntar-se ao número dos 11 apóstolos, já que Judas Iscariotes, o traidor, havia morrido. Então Pedro, juntamente com os demais apóstolos, suplicaram ao Espírito Santo que pudesse suscitar entre eles aquele que deveria substituir o lugar de Judas. E foi escolhido então 2 homens: José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida eles fizeram uma oração e pediram ao Senhor: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Senhor, que conheces os corações. Veja então que Matias foi o escolhido, e os apóstolos então, por inspiração do Espírito Santo, acreditaram que Matias foi aquele que o Senhor escolheu. Tiraram a sorte, e a sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Vejam então que a condição para ser discípulo de Jesus Cristo, qual é? Jesus nos deixa isso muito claro no Evangelho. A condição para ser discípulo é amar. Amar a Deus, guardar seus mandamentos, permanecer no seu amor, é a condição indispensável para ser discípulo de Jesus Cristo. Não basta então as grandes capacidades humanas que aquela pessoa possa vir a ter. Ela pode falar muito bem, discursar muito bem, ela pode ser um grande orador, pode ser um grande profissional, um grande técnico para beneficiar a pregação. E a igreja hoje, mais do que nunca, precisa também dessas pessoas. No entanto, vejam, para ser discípulo de Jesus Cristo, há uma só condição: amar verdadeiramente a Deus, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, permanecer unido ao Senhor, para que as obras que vamos realizar não nos envaideçam a ponto de pensar que a obra é nossa, que a pregação é nossa, que o êxito da pregação é por causa de nós. Mas vejam, é o Espírito Santo que escolheu, é o Senhor que escolhe por meio do seu Espírito, e até hoje é assim na igreja. É o Espírito Santo que suscita seguidores, discípulos, que verdadeiramente sejam dispostos a amá-lo, porque amar o Senhor é uma condição indispensável. Porque quem não ama a Deus, ama alguém ou alguma coisa. E se você se torna discípulo de Jesus, mas ama outras coisas, ama a si mesmo a tal ponto de muitas vezes envaidecer-se de si próprio, ama as coisas, ama a fama, ama isto ou aquilo. Então muitas pessoas estão procurando a palavra de Deus, estão usando da palavra de Deus para benefício próprio, para envaidecimento pessoal e tantas outras coisas mais. Então vejam, a condição para se tornar discípulo de Jesus, Jesus deixa muito claro no Evangelho, é de amar a Deus, de permanecer no seu amor,
de guardar os seus mandamentos. E aí nós vemos então a escolha de Matias. Matias, acreditamos que é aquele a quem o Senhor conhecia o coração, porque é isso que os apóstolos suplicaram: Senhor, mostra-nos aquele, Senhor, tu que conheces o coração de todos, mostra-nos quem ama verdadeiramente ao Senhor, quem vai de fato amá-lo a tal ponto de se tornar seu discípulo, seu seguidor, seu apóstolo, seu pregador. E o Senhor, que conhece o coração, escolheu Matias, certamente porque o coração de Matias já pertencia a Deus. Quando nós tivemos a 5ª conferência latino-americana e caribenha aqui no Brasil, que foi lá em Aparecida, que depois passou-se a chamar 5ª Conferência de Aparecida, o Papa Bento XVI, ele fez uma reflexão belíssima, que depois resultou na reflexão da 5ª Conferência, num documento chamado Documento de Aparecida. E em um dos números desse documento, se não me falha a memória, o número 263, lá fala-se sobre o ministério dos pastores da igreja, ou seja, os padres, os bispos, que é o ministério apostólico, este ministério que Matias também recebeu, do qual teve a graça de participar. É o mesmo ministério que nós também participamos. Nós também fomos escolhidos por Deus, e Deus conhece os nossos corações e nos derrama a sua graça e nos dá justamente a graça de poder pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Mas dizia o documento de Aparecida, diz que somente um pároco apaixonado por Jesus Cristo pode converter uma paróquia. Assim diz o documento de Aparecida. E é bem isso. Somente um pregador, somente um discípulo apaixonado por Jesus pode convencer outros a se tornarem também seguidores de Jesus Cristo. E a primeira leitura de hoje diz exatamente isso. Pedro diz que é preciso escolher alguém, para que agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição, para ser testemunha. Só quem de fato está apaixonado por Jesus testemunhará com coerência, com veracidade, com retidão, com integridade de Jesus Cristo. E por isso o coração de cada um deve estar unido ao Senhor. Permanecei no meu amor, já não vos chamo servos, vos chamo amigos, ou seja, vos dei a conhecer o que ouvi de meu Pai, ou seja, vos dei a conhecer da minha intimidade, da intimidade do Filho com o Pai, que é Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, fui eu que vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. E esse fruto só permanecerá se ele estiver unido ao Senhor, se o seu coração estiver integralmente unido a Deus. Se o seu coração estiver desviado por outras paixões, por outros amores, você não será uma fiel testemunha de Jesus, consequentemente não produzirá o fruto que permanece. Tem muita gente que é bom pregador, né, que usa da palavra com uma certa sabedoria até, porém o seu fruto não permanece. É o que acontece com a fama. A fama, vejam os artistas. Em determinada época, aquele determinado artista, aquele determinado ator, cantor, ele está dando ibope, ele está com uma fama tamanha, ele é o que, de certa forma, como diz o ditado, é a bola da vez.
mas daqui a pouco ele passa, porque já vem outro atrás dele. É isso, o fruto que passa. Já aquele que está unido a Deus, aquele que não procura causar, de certa forma, um certo sentimentalismo pela palavra, aquele que não procura causar grandes espetáculos, mas aquele que procura anunciar Jesus Cristo, anunciar a palavra, esse produz fruto e o seu fruto permanece. E qual é o fruto que permanece? A perseverança, a constância. Todos aqueles então que, ouvindo a palavra, que vendo as testemunhas e tornando-se também testemunha de Jesus e dedicando a sua vida a Ele e permanecendo fiel a Ele, esses são os frutos que Deus espera que nós possamos produzir. Mas eu ainda gostaria de encerrar a minha reflexão olhando para o refrão do Salmo responsorial de hoje. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Se ao mesmo tempo o Senhor quer escolher aqueles que têm um coração reto, aqueles que de fato amam verdadeiramente a Deus, o Senhor também escolhe os indigentes, os pecadores. Nós não somos perfeitos, os apóstolos também não eram, todos eles tinham as suas fragilidades, suas deficiências, suas indigências. Todos eles eram indigentes, tinham pecados, e no entanto o Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres, ou com o nobre, que é Deus. Deus é aquele que faz o indigente assentar-se com o nobre. A misericórdia de Deus, ela é indulgente, e a indulgência é justamente isso. A indulgência é a graça que se dá ao indigente. Se o pecado nos torna indigentes, a misericórdia, a indulgência, o perdão, a indulgência, a complacência de Deus nos faz assentar-se à sua mesa e participar da sua mesa e tomar do alimento que Ele nos oferece, que é a sua graça. Por isso, Deus escolhe sim os indigentes. Deus escolhe homens frágeis, homens incapacitados, homens imperfeitos, mas Ele faz assentar-se junto a Ele e concede a eles o perdão, a misericórdia, a graça, a indulgência e os torna discípulos e apóstolos. Tanto que Judas era um desses indigentes também, que o Senhor fez assentar-se com ele à mesa. Por mais que Judas depois escolheu outro caminho, mas Judas, mesmo sendo indigente, Judas experimentou a indulgência de Deus, experimentou a graça de Deus, experimentou a honra de poder sentar-se à mesa com o seu Senhor. Assim é o Senhor. Jesus faz os indigentes assentar-se com Ele à sua mesa. O Senhor nos escolhe, nos capacita, nos dá a sua graça e nos torna discípulos dele para sermos continuidade da sua obra, da sua missão neste mundo. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Já não sois mais indigentes, sois da nobreza de Deus, sois da nobreza do Evangelho. Assim seja. Amém.